Pastor Ricardo. Saudando a amada igreja com a paz dos nossos Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, abra o Santo Livro, o livro de Deus, a Bíblia Sagrada, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Aleluia. Tessalonicenses, capítulo número 3. Vamos dar continuidade à nossa exposição bíblica na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Todos amém? Amém. Esperancinho, Davi. Eu sou bom para contigo, sabe? Glória a Deus. Amado, minha voz não está muito boa, mas Deus confere graça. Podemos ler? Diz assim o Santo Livro: pelo que não podemos esperar mais, de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis, para isto fomos ordenados, pois estando ainda convosco, os predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé. Pelo que agora vivemos, se estáis firmes no Senhor, porque a ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo gozo, e com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Alguém consegue lembrar o que nós abordamos na segunda sessão? Ou seja, no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses? Um resumo, uma definição do que foi abordado em suma, sem colar, sem olhar para a Bíblia. Estou vendo gente aqui. Deixa eu ver aqui o subtítulo para que eu possa. Sem cola. Alguém pode dar uma definição? Pode falar. Oi? Pode falar. À vontade. O que eu me lembro, a gente teve meditando na palavra que Paulo foi um homem irrepreensível, né? Glória a Deus. Exatamente. Diante de Deus ele era muito correto, muito justo. E quando ele esteve nesse lugar, ele foi ali pregar a verdade. E ele encontrou uma igreja que não
Bíblia, as palavras de Deus, relatava exatamente. E ele teve durante 21 dias, né? E os 3 semanas. 3 semanas, ele teve ali tentando levar a palavra verdadeira, genuína do Senhor, para que aquelas pessoas entendessem qual era o propósito de Deus de sermos corretos, andar diante do Senhor justo, com toda a clareza daquilo que Deus quer para a vida do homem. Glória a Deus. E não foi entendido. Glória a Deus. Nota 10, amém, irmão? Passou no curso. Passou no curso. Amém? Então é exatamente isso que a irmã expôs aqui para a gente. De maneira resumida e plena, Paulo, no capítulo 2, ele expõe para os Tessalônicos o seu caráter, a sua idoneidade, a sua posição diante de Deus e da sociedade. Ele expõe o caráter do ministro e a sua mensagem. A mensagem do ministro não pode andar em dissonância no tocante ao seu testemunho. A mensagem do ministro e a vida do ministro tem que andar em concordância, tem que andar de maneira congruente. A vida do ministro, a mensagem do ministro, ela tem que ser uma coisa só, una. Paulo, quando ele foi aos Tessalônicos, ele não foi para ganhar dinheiro, ele foi para ganhar almas, amados. Paulo, quando ele foi aos Tessalônicos, ele não foi para pegar nada deles, ele foi para dar o bom tesouro, glória. Então Paulo, ele foi lá para dar, ele aprendeu com Jesus, que Jesus ensinou que bem mais aventurado é dar do que receber. E a cidade de Tessalônica, por ser uma cidade portentosa, rica, já estava quase que se acostumando com os falsos ministros que iam lá simplesmente para arrancar dinheiro, arrancar o bom tesouro, arrancar algo das pessoas. Por exemplo, essa semana passou na televisão um pastor que ficava andando nos bairros, não sei se vocês viram essa notícia, ficava andando nos bairros, né, todo trajadinho, bonitinho, ele mais uma senhora, pseudamente sua esposa, e as pessoas abriam suas casas, exatamente como acontecia nos tempos bíblicos. Exatamente, é incrível isso. Essas pessoas, esse espírito não mudou lá, estão entre nós. Então, se nós não tivermos um discernimento de espírito, a gente é levado enganado. Então ele ficava andando nos bairros, e ele via um perfil de uma pseudo-vítima, e ele entrava na casa dessas pessoas, olha a malícia, mano, olha, mano. Ele entrava na casa das pessoas e pedia para orar. Olha só, ele pedia para orar. Geralmente se olha como? De olho fechado, não é isso? Que a gente ora. Vamos orar. Ele começava a orar e Jesus falava, olha só, não seja como os fariseus, publicano hipócrita, que fazem longas orações, lembra? Achando que serão ouvidos pelo Pai. Aí eles ficavam fazendo orações, ele ficava orando. Enquanto o povo da casa estava de olho fechado, a mulher que andava com ele ia passando a mão em tudo. Pegava o celular, cartão, joia, relógio, tudo que dava para pegar, entrar na bolsa, ela pegava tudo. Aí quando ela voltava de pegar tudo aquilo que dava, ela dava um toquinho dele como quem diz, pode acabar a oração, vamos embora. Aí eles abençoavam o povo, né? O povo carente, amado. Cheio de debilidade, cheio de fragilidade, cheio de trauma, cheio de crise emocional, financeira, filho nas drogas, casamento ruído, todo atribulado, desempregado, e chega um filho de Belial desse, amado. Um filho de Belial, oriundo das trevas, negão de quase 2 metros, amado. Pseudo-pastor, falso profeta, filho de Satanás. É isso, amado. A verdade é essa. E catava tudo que as pessoas tinham dentro de casa. Quando as pessoas iam dar por si, você viu meu celular? Estava ali em cima da mesa. Ué, calma aí. Aí roda daqui, roda daqui. Liga aí, pega seu celular. Aí, meu celular, não estou achando. Ih, já era, meu amigo. Você nunca mais via. Então Paulo, ele estava ali relatando para os Tessalônicos que a vida dele era a mensagem que ele trazia, amado. Era o testemunho.
Um ministro não pode pregar sobre oração se ele não ora. Um ministro não pode pregar sobre santidade se ele não é santo. Um ministro não pode pregar sobre casamento se ele não tem um casamento saudável. Um ministro não pode pregar sobre oferta se ele não oferta. Um ministro não pode pregar sobre filho se ele não tem condições, de fato, de doutrinar os seus filhos. A sua mensagem, a sua vida tem que ser uma coisa só. Então Paulo ele relata isso para os Tessalonicenses. E Satanás, quando ele percebe que um homem de Deus, ele está chegando no território, ele quer causar resistência, impedimentos, barreira, para que o homem de Deus não chegue lá. Porque Satanás sabe que o único homem de Deus, amados, Deus não precisa de muita gente não. Ele só precisa de alguém com coração santo, quebrantado, contrito, alguém temente a Ele, que submete à vontade dEle. Ele só quer um homem só, uma mulher só, aberto para Ele, para o seu espírito. Então, quando Satanás percebe isso, ele quer causar impedimentos. Satanás levantou uma perseguição, uma tribulação, uma sedição na cidade. Falando que Paulo estava trazendo ali transtorno, perturbação no meio da cidade. Satanás ele entrou em pessoas e causou uma barreira. Se não vejamos o versículo 17 do capítulo 2 ainda, olha aí para a sua Bíblia. Diz Paulo: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, como quem diz: eu queria estar fisicamente, mas fui impedido. Eu queria abraçá-los fisicamente, mas fui impedido. Eu queria orar com vocês, mas não pude, eu tive que orar por vocês. Eu queria estar fisicamente, mas não foi possível. Eu estou em coração, em espírito. Tanto mais procuramos, com grande desejo, ver o vosso rosto, pelo que bem quisemos, uma e outra vez, e ter convosco, pelo que menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Então Paulo, Jorge, ele quis ir até Tessalônica, mas de alguma maneira, qual a Bíblia não relata, Satanás impediu o grande apóstolo Paulo, o poderoso apóstolo Paulo. Satanás, com o seu poder, ele teve naquele momento ali uma capacidade de impedir que Paulo visitasse aqueles novos convertidos, que estavam ali de fato vivendo uma vida superlativa em Deus. De que maneira que quando eles chegaram lá, Paulo falou: vocês acataram a nossa palavra, não como palavra de homem, mas como palavra do próprio Deus. Vocês não atinaram para a minha imagem, para o meu timbre, para a minha eloquência, erudição, para o meu conhecimento acadêmico, teológico. Não, quando as minhas palavras emanaram, quando aquilo que estava dentro de mim, do que a boca fala, do que o coração está cheio, vocês perceberam, aleluia, que era a palavra de Deus, que era Deus falando diretamente com vocês. Então, Paulo, ele pregou o Evangelho, e essas pessoas, em 21 dias, 3 sábados, ouvindo as Escrituras, foi o suficiente para eles se converterem, para eles tomarem uma decisão. Hoje eu estava aconselhando uma pessoa, estava falando sobre isso, para essa pessoa. Eu falei: você precisa tomar uma decisão, você precisa tomar um posicionamento, você precisa decidir no seu coração o que você quer. Se é Deus, serviu, amado. Se a carne serviu, mas você não pode ficar em cima do muro, como Jorge fala. O muro também pertence ao diabo. O muro pertence ao diabo. O problema de Deus não é com quem é frio, ou com quem é quente. O problema de Deus é com quem é morno. É com quem é indeciso, que não se decide, que não se posiciona. Então Paulo, ele agora nessa terceira sessão, ele quer encorajar esses cristãos a perseverança, mano. E como a gente carece de crente perseverante, de crente firme, de crente de testa retesada,
de crente de calos no joelho, de crente que são ali irredutíveis no seu posicionamento. Paulo era um rolo compressor, mano. Paulo, acontecesse o que for, Paulo não retrocedia. Então ele tinha patente o suficiente para falar sobre perseverança, para falar sobre permanecer na fé, para falar sobre a carregar a cruz, porque ele não desistiu de maneira nenhuma de Jesus. Então vamos entrar no capítulo 3, versículo 1. Pelo que não podendo esperar mais, ou seja, ele queria ir, lembra? Satanás impediu. De novamente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações. Quais? As que ele sofreu na sua primeira passagem, a que ele sofreu em Filipe, Atos capítulo 16, e foi tomado de informação de toda a região. A resistência, a agressão física, a prisão que Paulo e Jasson sofreram por causa do Evangelho. E como não foi possível Paulo ir, ele envia Timóteo. Então entenda, Satanás ele pode entrecheirar um caminho, mas Deus passa por 7, amado. Ele pode impedir um, mas Deus envia outro. Ele pode barrar o pastor, mas ele manda um obreiro. Ele pode impedir o obreiro, mas ele manda a irmã. Ele pode impedir a irmã, Deus manda o músico. Ele pode impedir o músico, Deus manda uma criança. Deus sempre enviará alguém para cumprir o seu propósito, amado. Deus sempre fará isso. Aleluia. Então ele tentou entrincheirar Paulo. Ele falou, eu vou barrar Paulo, mas ele não pôde barrar Timóteo. Entenda, mano, você tem um bom tesouro, você é uma ferramenta poderosíssima na mão de Deus, um cooperador também do santo ou sacro Evangelho de Cristo. E ele diz, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Entenda, a exortação aqui, já falei, torno a repetir. Qual a definição grega de exortação? O primeiro conceito. Quem lembra, diga. Animar. Oi? Animar. Outro adjetivo? Encorajar. Permanecer. Dar ânimo. Apoiar. Vamos para cima, vamos para dentro. Não desanima. Permanece na fé, no Evangelho. Não recua. Deus é contigo. O Senhor te ungiu, o Senhor te salvou. O Espírito de Deus habita em você. Você com o Senhor é a maioria. Você, o Senhor, é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Era isso que Timóteo foi lá fazer. Era encorajar eles no tocante à fé. E confortar. Por quê? Porque alguns outros estavam também passando tribulação. Estavam sendo encarcerados, apedrejados, mortos, perdendo seus bens, casa, emprego. Então Paulo envia Timóteo com essa missão de confortar e encorajar a eles acerca da fé. Falar, não desiste, meu amado, não para. Versículo 3, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Olha isso aqui, gente. Para isso nós fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser o quê? Devíamos de ser o quê? Afligidos. Como sucedeu, e vós o sabeis. Meu irmão, essa cristandade moderna hoje, isso aqui é intragável. Isso aqui é intragável. Falar que você foi ordenado para ser atribulado, afligido, perseguido. E Paulo falou, eu avisei vocês. Vocês não estão enganados. E vocês sabem disso. Por que, Paulo? Porque aconteceu. Todos que piamente quiserem viver em Cristo Jesus padecerão o quê? Perseguições. Perseguições. Paulo está falando, aderimos à fé. Você entrou no exército do grande e temível guerreiro.
pegue seu capacete, pegue seu coturno, seu fuzil, seu escudo, seu fardamento e vá à guerra, porque nós fomos destinados para a luta. O crente não foi chamado a ir para Disney, amado. Foi chamado para ir para um campo de guerra. Um campo de guerra. Paulo ele já tinha avisado isso a eles. Olha o que ele disse no capítulo 2, versículo 11 em diante. Volte um pouquinho e observe. Assim como sabeis que de modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que os conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para seu reino e glória, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeis, não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que credes, porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que, na Judéia, estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, ou seja, os próprios cidadãos dali, da região deles, estavam afligindo, os agredindo, os oprimindo. O mesmo, aí ele vai falar, ele vai dar um exemplo, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Então Paulo demonstra para eles que a perseguição, a tribulação faz parte da agenda divina na vida do crente. A tribulação, amada, ela faz parte da agenda de Deus na vida de todo e qualquer cristão. Eu acho que não existe nenhum crente na face da terra, nunca existiu um crente na face da terra que não passou vales e lutas. Isso faz parte, é natural na vida do cristão, passar luta, vale, tribulações. Um pastor, certa feita, eu estava ouvindo uma vez isso num debate, ele disse, no leito de morte, ele falou: se Deus me curar, vocês vão ver a glória de Deus. Se Ele não me curar, eu verei a glória de Deus. Olha que espiritualidade, amado. Ele está falando, eu estou no leito de morte, eu estou quase fazendo a minha passagem, mas se Ele resolver me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Ele não me curar, eu que verei a glória de Deus. Não me impeça. Aleluia. Um puritano, John Paston, ele falou: olha só, eu irei mudar de lugar, mas não mudarei de companhia. Aleluia. Ele está falando, eu estou andando na terra aqui, nesse lugar hostil, a um crente, a um santo, a um chamado pelo nome de Deus. Eu estou aqui, mas eu não estou sozinho. Como o Pedro falou, Ele estará conosco todos os dias até a consumação, aleluia, dos séculos, oh glória. Ele está falando, eu vou mudar de lugar, mas eu não vou mudar de companhia. Eu vou permanecer do lado do meu Deus, eu vou permanecer do lado do meu Senhor, eu vou ficar e vou ver Ele face a face. Agora não terá mais barreira, agora não terá mais limitação, agora a doença, a enfermidade, a crise, o desemprego, a falta de recurso não fará mais parte de mim. Eu serei glorificado, eu o verei como Ele é. Aleluia. Eu só mudarei de lugar, mas não mudarei de companhia. Isso é lindo, amado. Isso me inspira. Isso me move. Pedro, ele nos ensina sobre essa agenda da tribulação na vida do cristão. 1 Pedro 4,12 em diante ele fala: amados, não estranhe a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Olha, Jorge. Amados, o que, Pedro? Estão estranhando?
ardente prova. Sabe o que ele escreveu? Ardente prova? Prova de fogo, o original grego, o que quer dizer? Porque Nero estava atacando fogo nos crentes. É doido. Você queimado, que delícia. Eles não estão estranhando isso. Estão achando coisa absurda. Não estranha, mano. Não estranha a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas ele fala, mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós, ó glória, repousa o Espírito da glória de Deus, amado. Sobre vós, dentro de vós, repousa o Espírito da glória de Deus. Não estranhe a tribulação, crente. Não estranhe a luta. Não estranhe o vale. Não estranhe as lágrimas, as decepções, frustrações, afronta, engano, mentira, calúnia. Não estranha, o Espírito de Deus está sobre você. Deus não virou as costas para você. Ele está te discipulando na faculdade da galeria dos heróis da fé. Aleluia. A luta faz parte da agenda divina. Salmo 119, 67 e 71 fala: antes de ser afligido, andava errado. Antes de eu ser disciplinado, eu andava errado. Já viu criança que está crescendo? A criança fica teimosa, né? Ela começa a andar, é um absurdo. Ela acha que ela sabe andar sozinha, milagre. Aí você dá a mão e fala, não quero. Vem cá, não vou. Quer atravessar a rua, vem o carro. Aí o pai atravessa a rua. Começou a andar. Ela acha que sabe de tudo, tem reflexo, agilidade. Ela quer atravessar. O pai vai, fica. Não vai. Eu vou. Pega o chinelo e tchau. Aí o salmista fala, aprendi. Antes de ser afligido, eu andava errado, soberbo, arrogante, presunçoso, achava que podia tudo, que sei de tudo, que tenho poder, sou todo poderoso. Aí ele diz, mas agora eu guardo a sua palavra. Agora eu guardo. Aí o 71 do Salmo 119 diz, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Foi-me bom. Foi-me bom. Jó 5, 7 e 8 fala, entretanto o ser humano nasce para a tribulação, assim como as fagulhas naturalmente voam para cima. Se fosse o meu caso, eu procuraria mais a Deus e lhe entregaria o meu problema. Ele realiza prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Aleluia. Aleluia. Faz parte da vida cristã. A luta, o vale. Faz parte. Atos 9, 15. Por que Paulo sabe disso? Porque Deus tinha falado para ele já. E ele estava ensinando isso para os novos discípulos. Atos 9, 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. A vida para ele lá. Entendeu, Alenês? Ok, Senhor. Jesus disse, você conhece de mente, João 16, 33, o que ele falou? O mundo teria aflições, mas ele bom é o versículo. A parte final, a parte A. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está falando, por mais que você passe pela fornalha de fogo ardente, você não vai se desequilibrar. Eu estarei contigo lá. Nabucodonosor pode te chocar, mas eu estarei contigo lá. A chama não vai te queimar. Aleluia. Você vai ter equilíbrio emocional. Você vai ter paz, tranquilidade. É isso que o nosso Deus nos ensina, mano.
Eu vou ler alguns textos aqui rapidamente para nós ganharmos tempo. 2 Timóteo 2,10 em diante diz: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com eles viveremos. Se sofrermos também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos fiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 3,10 em diante: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e com Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor, aleluia, e o Senhor de todas me livrou, aleluia. De todas. Mas como é que ele fala? Sofri perseguições, mas de todas o Senhor me livrou. Como é que é isso? Como é que livra se passou? Me explica. Me explica, sabe? Ele falou: o Senhor me livrou, mas eu passei tribulações. Perseverança. Não é que o Senhor evitou o problema, gente. Não é que Deus evitou o caos. Deus passou com ele no meio do caos. Deus deu condição espiritual para ele vencer o vale. Foi isso que ele quis dizer. Aí o 12, mais conhecido, ele fala: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Atos 14:22 diz: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os, ou seja, encorajando-os, animando-os a perseverar na fé, pois que muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amados, quando você pega um dicionário bíblico e você vai pegar alguns temas para estudar, eu sempre faço isso quando estou estudando. Aí você pega tribulação, você fala: meu Deus, o que é isso? Por que essa referência toda? Uma infinidade de referência. Aqui tinha um leque. Eu peguei só alguns textos. Por exemplo, alguém abra para mim Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5, do 1 até o 5. Pode? Pode, à vontade. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé e esta graça, na qual estamos firmes. Na qual estamos? Firmes. Perseverante, tá? Inabalável. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Vida eterna. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. No quê? Nas tribulações. Sim, vai. Sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. O amor de Deus, ele vai fazer com que a gente não tenha confusão, por causa do Espírito Santo que nos foi dado. Ele nos dá essa condição de entender que, mesmo em meio à luta, Deus nos ama. Aleluia. Aleluia. Paulo fala: eu não só me glorio de ter sido salvo, de ter sido eleito, escolhido, salvo, remido, perdoado, justificado, mas eu também me glorio nessas tribulações, que eu sei que a tribulação ela é produtiva, ela me faz um ser humano melhor. Alguém me ajude? 2 Coríntios 12, versículo 7 a 10. Quem achou pode ler. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei das minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições
e nas angústias, porquanto quando estou enfraquecido eu sou forte. Amém. Deixa eu perguntar para você, Paulo orou quantas vezes? Quantas vezes ele orou para esse problema acabar? Quantas vezes? 3. Deus respondeu? Sim ou não? Quem acha que ele respondeu? Quem acha que Deus respondeu a oração de Paulo? Levanta a mão. Ele não fez o que ele pediu, mas ele respondeu. Deus não fez o que Paulo, mas ele respondeu. Está entendendo? Então entenda, muitas orações nossas, às vezes Deus não vai responder como a gente quer, mas da maneira que Ele acha melhor para nos ensinar. Deus respondeu Paulo permitindo o problema, porque se ele eliminasse o problema, a soberba de Paulo, e ao invés de Deus enviar o mensageiro de Satanás, Deus permitir o mensageiro de Satanás a esbofetear Paulo, Paulo se manifestaria como o próprio Satanás. Porque o pai do orgulho e da soberba é o diabo. Então Deus permitiu o vale para que Paulo não se gloriasse, se orgulhasse. Essa foi a resposta de Deus para Paulo. Então, o que a gente aprende com isso tudo? Com essa carta maravilhosa? Que quando a gente vai vivendo dessa maneira, de uma maneira forte, vigorosa espiritualmente, vai vencendo todas as lutas, crises, Satanás ele vai querer fazer oposição. Está entendendo, Cristo? Quanto mais a gente quer viver um casamento bíblico, ser um cristão bíblico, ser um marido bíblico, um filho bíblico, um profissional bíblico, alguém que serve a Deus, que ama a Deus, que teme a Deus, Satanás ele vai querer fazer alguma coisa para impedir, mano, para nos frear, para nos magoar, para nos atingir. Se não vejamos o versículo 5, olha o que Paulo diz para ele. Volta lá para Tessalonicenses. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o a saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Inútil. Então, por que Paulo estava ansioso para ver os Tessalônicos? Porque ele queria saber a qualidade da fé, o quilate da fé. Como é que estava ali a exuberância da fé dos Tessalônicos? Ele falou, e não podendo eu, porque Satanás causou uma trincheira. Ele falou, eu não posso mais esperar. Não podendo esperar mais, mandei saber, mandou quem? Timóteo, a saber a respeito da vossa fé. Por quê? Lá em Hebreus diz que sem fé, então Satanás ele quer atingir a nossa fé, gente. A luta, o que ele causa? Enfermidade, doença, crise, confusão, planta, a gente perde, aquela coisa toda. Ali é só para nos tirar da fé. O que ele quer não é causar um problema no meu carro, no meu trabalho, a rusga no casamento, o filho desobediente, o filho nas drogas, a filha na prostituição, o filho prostituto, o marido beberrão, a mulher grossa. O que ele quer é que a gente caia na fé, que a gente apostate da fé. Esse é o interesse de Satanás. E Paulo fala, temendo que o tentador vos tentasse, exercesse a sua função. Interessante quando você pega a palavra grega para tentador, eu tive que tirar alguns adjetivos, mas pensa em adjetivo para isso, para essa faceta de Satanás. Escute, só alguns. Tentador, ele falou, eu temi que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho fosse inútil. Ou seja, que vocês não permanecessem no Evangelho. Tentador, tentar para ver se algo pode ser feito. Ou seja, Satanás ele vai fazer assim, Jorge, eu vou tentar Jorge, para ver se ele passa aqui alguns documentos, para ver se eu consigo, para ver a personalidade dele, como ele lidar com a honestidade, como ele lidar com o olhar. Eu vou tentar para ver se algo pode acontecer, como eu desejo. Eu vou colocar essa mulher no caminho do Ricardo, para ver se ele cede, para ver se algo acontece. Eu vou tentar, eu vou jogar essas maracutaias, para ver se algo acontece. Tentador, esforçar-se, ou seja, ele vai imprimir energia,
empenho, fazer uma experiência com um teste com o propósito de apurar sua qualidade ou o que ele pensa ou como se comporta. Satanás, ele quebrou o nosso comportamento. Mas ele tenta também na fraqueza da gente. Logicamente. E ele vai vendo todas as possibilidades. E quando ele tenta numa fraqueza em especial, ele vai de uma forma que a gente não vai se assustar rapidamente. Opa, é um maligno. Ele vai vir de maneira sorrateira. Mas num sentido de testar alguém maliciosamente, pôr à prova os seus sentimentos, os julgamentos com astúcia, tentar testar a fé de alguém, a virtude, o caráter pela incitação ao pecado. Ele vai incitar a gente para o pecado. Instigar ao pecado, tentar para pecar. Das tentações do diabo, uso, e vai lá, afligir males sobre alguém, a fingir de provar o caráter, a firmeza, a fé, homens tentam, vai embora. Então, note a malícia. Lembra como ele foi tentar Jesus? Lembra? Diz a Bíblia. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo, quando vinha, ele aparecia. Se tu és o Filho de Deus. Lembra que eu falei? Que capítulos anteriores, isso é hermenêutica, exegese, gente. Leia sempre os capítulos anteriores, os posteriores e o central que você está estudando. Capítulos anteriores, os profetas falaram. Zacarias, o profeta, recebeu a visão. José, em visão e anjo, falou. O próprio céu se abriu e Deus se revelou, bradando uma voz do céu, que eu quero saber, na eternidade, falar, Senhor, qual era o timbre? Qual é o seu timbre, Senhor? Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, olha Deus confirmando, este é. Aí vem o diabo, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Oxe, rapaz, vai ficar passando fome? Aí, faz esse gatinho, tu vai levar R$1.000, rapaz. Um trabalho perigoso, miserável, pode morrer travado nesse porte aí, um saláriozinho, o cara, a empresa está nem ligando para a sua vida, rapaz. Faz um gatinho hoje R$1.000, faz mais outro amanhã 500, faz mais outro 700, não tem nada a ver. Tu és o Filho de Deus, vai ficar passando miséria, rapaz. Maliciosamente. Entendeu? Maliciosamente. Por isso que a gente tem que ter sobriedade. Aqui a gente pode pegar toda a tentação de Jesus, a gente vai aprender as maneiras que Satanás ele vai tentando as pessoas. De maneira ardilosa, sutil, quase que imperceptível de nada. A Bíblia fala que o Satanás ele faz o que, gente? Não, mas que ele se transfigura em? Oxe, gente. Ele não vai vir com o chifre assim, não. A cauda, pé vendido de bode. Pastor, mas sabe por que eu falei de vigiar o tempo inteiro? Sim. Porque às vezes até um pequeno gesto da gente, ele apronta. Eu vou falar o que me aconteceu terça-feira. Nós estivemos andando durante a tarde toda, fomos à rua. Quando cheguei na rua, assim, cheguei um pouquinho cansado. Não é que eu estou velha, mas a gente se sente um pouquinho cansado. E sem perceber, a gente comete erros que a gente sabe que é uma tentação. Eu falei assim para o Isaías, nós vamos na igreja, ele, vamos ver a hora, tudo. Ele estava sentado na mesa. Aí me sentei assim no sofá e eu falei para ele, estou um pouco cansada. E de repente, me deu uma dor no corpo, desesperada. Do nada, me deu uma dor no corpo e o pé direito aqui, o calcanhar, doía como se eu tivesse levado uma pancada, pisado em alguma coisa. Sim. Aí eu falei assim, cara, repreendido em nome de Jesus. Eu não estava com dor nenhuma, que dor é essa? Se me mexer, eu falei para ele, estranho. Aí eu levantei, fui, orei, clamei ao Senhor, falei, eu vou com dor, não tem problema, mas e fomos se arrumar, e aí a hora, de repente, estava avançada, e eu cheguei aqui, não tinha dor nenhuma.
Está entendendo, gente? Assim, eu não Semana passada uma entendi a irmã dor. também estava relatando Eu isso. não entendi a dor. Relatando isso para minha esposa. Que ela queria ver o culto. Tá? O esposo perguntou, quando perguntou, vamos. Aí veio aquela dor absurda na nuca, tomando. Aí ela, não vou não. Que é isso? Quando proferiu que não ia, aí você se acomoda. Aí você vai para a internet, vê um vídeo no YouTube, você vai ver uma série, assim, vou ouvir um louvor, eu vou ouvir uma pregação de isso, assiste um culto gravado, não tem nada a ver, fica quietinho aqui. Ela falou que quando ela deu por si, a dor acabou, mas ela não veio para o culto. Entendeu, gente? E numa dessa, de repente, era um dia, vamos dizer assim, que o senhor queria tratar alguma coisa com a pessoa. Está entendendo? Então, a perseverança, a gente tem que ter esse feeling, gente, de falar assim, não, eu vou adorar o meu Deus. Eu vou. 1 Pedro 5,8 fala, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, gente. Ele está ao derredor, porque ao redor está o anjo do Senhor, mas ele fica ali só esperando uma brecha. E domingo, se Deus permitir, eu quero falar sobre isso. Brechas. Eu estou lendo Neemias e Ezequiel e eu percebo muitas brechas. E muitas pessoas, e até na minha própria vida. Devo falar sobre brecha, devo falar, se o Senhor assim permitir. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Tiago 4,7 fala, em diante, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Submeta-se a Deus. O que é submeter-se a Deus? Obedecer. Quando eu obedeço, eu estou resistindo o diabo. E quando eu resisto o diabo, o que ele faz? Ele foge. Nem um cabo de guerra, entendeu? Não um cabo de guerra que o diabo pode resistir, diabo. Sai daqui, sai. Não. É só obedecer a Deus. E ele sai. Ele tem que sair. Aqui, ó, tanto que Tiago fala assim, ó, chegai-vos a Deus. Fica perto de Deus. Tem uma vida santa. Obedeça a palavra. Ele diz, e eles a chegar a vós, limpai as mãos, pecadores. O que ele está falando? Tire o pecado que o diabo sai. Voz de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Entendeu? É só se sujeitar a Deus. Aquela passagem fabulosa de que Jesus fala para Pedro, quem lembra? Vou dar a referência, Lucas 22. Fala, piorou, pastor. Mas, como a referência que Paulo aqui, como a pregação de Paulo, como a ama que cuida, como o pai. Mas ele fala assim para Pedro, igual quando a mãe chama a atenção do filho. Pedro. Hã? Aqui, ó. E disse também o Senhor, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo. Simão, você só não caiu porque eu estou evitando, Simão. Você está brincando com o pecado, Pedro. Satanás vos pediu para você andar como cirando trigo. Pedro, você não é joio não, você é trigo, Pedro. Aí ele fala, mas eu roguei o Pai para que a tua fé não desfaleça. Então Satanás ele quer arrancar daqui, ô Levi, a nossa fé. Tirar minha fé, não é meu carro, não. Nem meu emprego. É a minha fé que ele quer tirar. Versículo 6. Vamos prosseguir. Amém? Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo boas novas de vossa fé e amor, e como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós,
e em toda a vossa aflição e necessidade, olha, pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firme no Senhor. Então, Timóteo foi lá, aí Paulo ansioso, meu Deus, será que eles estão firmes na fé? Será que o tentador os venceu? Será que elas voltaram para a prostituição? Será que eles estão firmes? Será que eles ainda estão prestando culto ao imperador? Será que eles ainda estão com os nichos, com os ídolos? Será que Ricardo ainda está com aquela blusazinha de São Jorge? Será que ele está com aquela imagenzinha pequenininha? Ou então ainda com aquele negócio dele? O chaveirozinho de São Jorge ainda quietinho? Ou então aquele panfletinho lá na carteira para dar proteção? Será? Ou será que ele se converteu dos ídolos? Será que ele tirou pornografia, a mentira, o olhar malicioso? Será que ele está andando honesto, digno, reto? Será? Paulo assim pensando nos Tessalônicos. Aí quando Timóteo retorna, ele fala, Paulo, você não vai querer saber, Paulo. Eles estão firmes na fé, eles estão firmes com a congregação, eles estão sendo perseguidos, afligidos, estão padecendo necessidade, mas eles dizem que só Jesus é o Senhor, Paulo. Aleluia! Eles não desistiram do Evangelho, eles não abandonaram a fé, eles não negaram a Jesus, eles estão firmes, Paulo. Isso me causou muita alegria. Aí imagina Paulo pulando, gente. Que alegria! Que alegria, amado, de um pastor saber que alguém está firme, amado. Que alguém está lá, inabalável, convicto. Pastor, estou passando por luta sim, estou passando por vale sim, estou passando por crise sim, pastor, mas eu sei que de todas o Senhor me livra. Pastor, estou passando essa necessidade, essa crise, mas eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que Deus me ama, eu não nego o meu Deus, eu sou como Irineu falou, servindo o Senhor há 86 anos, e Ele nunca me desapontou, eu agora não vou desapontá-lo, pode tacar fogo na fogueira. Alegria em ver os irmãos firmes. Essa semana tem dado algumas assistências e mandado mensagem para algumas pessoas. Algumas eu obteve êxito, outras ainda não. Porque pessoas ainda estão como crente gelatina, tão mole, gente. Crente mole, você bota o dedo e fura. Crente frágil, mole, macio. Crente macio não vai vencer o diabo, gente. Crente aveludado, crente moderno, não vai suportar as tentações, as investidas do diabo. Paulo ficou alegre quando viu os irmãos. O quê? Eles estão firmes em meio a toda essa aflição, em todas essas necessidades. Aí Paulo entendeu, por isso que ele escreveu a Coríntios, gente, ele falou, eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento, amado. É Deus, é o Espírito de Deus, aleluia. Aí Paulo fala, pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento, aleluia, aleluia. 2 Coríntios 1, 4 em diante diz, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Ele está falando, Cristo foi afligido? Sim. Mas ele foi consolado? Sim. Então, da mesma maneira, é um filho de Deus. Isso encoraja. É exagero ser radical, pastor? Não. Com relação a Cristo, não. Não. De maneira alguma. De maneira alguma. Faz-se necessário ser radical. Porque se a gente não ser radical, raízes de pecado e amargura brotam em nós. Então a gente deve ser radical. Por isso que o Espírito de Deus me dá uma mensagem sobre brechas. Brechas. Porque o que é a brecha? Eu não vou pregar, pode ficar tranquilo. O que é a brecha? Um muro, uma parede, quem é pedreiro sabe, pode estar bonitinho, né? Perfeito. De alguma maneira, até forte.
Mas se você andar e tiver uma brecha, uma fenda, um orifício, algo pode passar por ali. Algo pode entrar que você queria que não entrasse. Porque geralmente o muro serve para proteger, evitar que algo entre. Evitar que algo nos olhe, nos observe. E pode até cair. E conforme aquela brecha vai aumentando, o muro vai se fragmentando. Sabia que uma brecha, se ela estiver assim, no sentido vertical, ela tem um pouco de segurança, mas quando ela causa dessa forma assim, ela pode causar maior dano. Maior dano. Então, as brechas têm que ser tapadas, amado. Todas as brechas. Todas as possíveis brechas. Ouça esse texto aqui, 2 Coríntios 7,4. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combate, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as nossas saudades, e vosso choro, e vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Ou seja, Paulo estava sofrendo combates, lutas, vales, mas quando Tito chegou lá e consolou, e foi consolado, e falou como eles estavam, aquilo encheu o coração de Paulo de alegria, de gozo. Torno a repetir. A maior alegria do meu coração é ver cada irmão aqui firme na fé, habilidoso biblicamente, maduro teologicamente, firme na fé, uma oração robusta, consistente, alguém valente na fé. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E eu entro aqui na conclusão final, nos versículos finais da Epístola de Paulo, versículo 9 em diante, quando ele tem todo esse diagnóstico de que ele envia Timóteo fala, Paulo temia que o tentador os tentasse, fragmentasse a fé deles, roubasse a fé deles, mas o diagnóstico é, eles estão firmes. Isso leva o apóstolo a orar, a clamar, a interceder, a colocar essas pessoas diante do altar de Deus, para que Deus continue guardando, protegendo. Lembra que Jesus falou? Simão, Simão, Satanás vos pediu para você andar como sinão do trigo, mas eu fiz o quê? Roguei. Eu orei ao Pai, para que a vossa fé não desfaleça. Isso me remeteu, sabe o que, irmão? É bem verdade que Romanos 14:12 diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas nós, como irmãos, um dos outros, também somos responsáveis, uma parcela de responsabilidade, no tocante à fé de nosso irmão. Se um irmão nosso naufraga na fé, um percentual de responsabilidade também é nossa. No que, pastor? Talvez o simples fato de deixar de orar por essa vida. O simples fato de deixar de orar. Se não, vejamos o versículo 9 em diante até o final. Meu Tangedor, se quiser me acompanhar, fica à vontade. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós? Por todo gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Versículo 10, alguém fala para mim aí, como está na sua Bíblia? Suplicando continuamente noite e dia. Suplicando continuamente noite e dia. Outra versão. O meu está orando abundantemente, dia e noite. Semelhante à minha versão aqui. Tem alguma outra diferente? Orando dia e noite com o máximo de empenho. Com o máximo de empenho. Talvez faltou isso no dia. Para alguns irmãos nossos não caírem. Orar noite e dia com o máximo empenho.
como diz aqui a minha, orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a vossa viagem para vós. Ou seja, Paulo está falando, Deus, permita-me vê-los. Deus, permita-me ver a tua obra. Deus, permita-me ver esse crescimento. Eu plantei, Timóteo regou, mas foi o Senhor que deu o crescimento a essa igreja. Deus, eu quero ver quem é o presbítero daquela congregação, quem é o pastor daquela congregação, os obreiros, as irmãs, o louvor, eu quero ver, Senhor. Permita-me. Versículo 12. E o Senhor vos aumente, faça crescer. Quem que dá o crescimento, gente? Deus. E o Senhor vos aumente, faça crescer em amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Ou seja, é uma troca, é um fluxo de amor constante, que alguém dá, o outro recebe e dá, e fica nesse fluxo constante de amor, para confortar o vosso coração, para que sejais o quê? Qual o fim disso tudo? Qual o motivo disso tudo? Aonde vai levar? O que Deus quer? A gente perseverando, resistindo ao diabo, submetendo a Deus, tendo a vida de oração, súplica, uma vida em máxima oração, abundante oração, comunhão, coinonia, relações, troca, responsabilidade mútua. Para quê? Para que sejais irrepreensíveis em santidade, aleluia. Santidade é o padrão de Deus diante do nosso Deus e Pai, quando? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com os seus santos. Santos. Ele está falando, essa vida santa de vocês, de comunhão de vocês, de amor mútuo de vocês, de resistirem todas as tentações, vai resultar numa vida piedosa, santa, idônea. E quando o Senhor vier e vos olhar irrepreensíveis, Ele vos arrebatará, Ele vos levará para a glória. E os que morreram em Cristo, Paulo, serão transformados à glória do Senhor. Essas são marcas do verdadeiro discípulo. Jesus disse, nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor. O amor. Romanos 12, 9 em diante fala, o amor não seja fingido. Aborrecer o mal e apegar-nos ao bem. Amar-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram, e não vos deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem, oh glória. Romanos 13, 8 e 10 diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Por que o amor? Porque quem ama, cumpriu a lei. E o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor é o amor. 1 João 3, 11 em diante diz, porque esta mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más. E a de seu irmão, justo. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Como? Porque amamos os irmãos.
E quem não ama seu irmão permanece na morte. E qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida permanece nele a vida eterna. Conhecemos nisso que ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Dar a vida pelos irmãos. Como? Cumprindo de oração, amando, cuidando, apacentando, resistindo ao diabo, sendo sensível, submetendo-se a Deus, fazendo a sua parte. E Deus o que vai fazer? Vai dando crescimento. Ele vai movendo a igreja. Ele vai amadurecendo os cristãos. Ele vai fazendo com que todos cresçam na fé. A estatura de Cristo. Esse é o desejo de Deus. O crescimento de Deus para a igreja é que a gente se achegue à estatura de Cristo. Amém, irmãos? Ficamos de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Tem louvor? Parece que é aquele que guarda a sua lei é seu. Não? Qual que é? Oi? Glória a Deus. Quem vai mestrar? Já? Bem, gente, estão com medo?